Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela. Eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! Ansiedade 3. Ciúme. O medo da perda acelera a perda. Augusto Cury. Nesta obra, o autor traz à tona diversas facetas do ciúme e ressalta que existe uma linha tênue que divide o amor ao próximo e a falta de amor próprio. Com lições simples sobre amor próprio e gestão da emoção, você aprenderá a criar uma relação saudável com você mesmo e com todos ao seu redor. A educação da emoção. Mesmo as pessoas seguras têm ciúme. O autor explica que este sentimento não é restrito aos amantes. Existem diversos tipos de ciúme. Cury diz que educar a emoção é vital para prevenir o ciúme. Sem formar o eu para ser líder de si mesmo, o ser humano não se prepara para navegar nas águas da gestão da emoção. Cury apresenta 4 pontos que precisam ser trabalhados para ter uma boa gestão da emoção. 1. Desenvolver o pensamento lógico e domesticar os fantasmas mentais. As escolas estimulam a arte da dúvida e da crítica para elaborar o raciocínio lógico, mas não ensinam as crianças a duvidar de falsas crenças e criticar suas crenças limitantes. Cury diz que por este motivo são asfixiados por seus fantasmas mentais, como o ciúme, as fobias, as obsessões e as autocobranças que se perpetuam pelo resto de suas vidas. 2. Competências técnicas e competências socioemocionais. De nada adianta ensinar competências técnicas como pensar estrategicamente e programar computadores se os jovens não aprenderem a desenvolver habilidades socioemocionais como ter empatia, saber lidar com frustrações e perdas, encantar pessoas difíceis, entre outras. 3. Gerir empresas, gerir a mente. Pode-se aprender a operar aeronaves e empresas, mas se o indivíduo não aprender a gerir a mente, não saberá controlar sua própria emoção. Quem não aprende a gerir a própria mente acaba falindo o cérebro. Pensa aceleradamente e esgota suas energias com facilidade. 4. Matemática numérica e matemática da emoção. Se as pessoas não aprenderem os segredos da matemática da emoção, na qual dividir é aumentar, não conseguirão prevenir o ciúme. Cury afirma que não basta amar com a emoção. Para ser sustentável, uma relação precisa ter um amor inteligente. Cultivar o amor é plantar janelas light em quem se ama. Devemos elogiar mais e criticar menos, abraçar mais e cobrar menos. O ciúme doentio. Existe um ciúme aceitável, inofensivo, mas nenhum ciúme é saudável se implica controlar o outro. Querer a presença do outro é saudável, mas exigi-la é nocivo. Procurar fazer coisas juntos é bom, mas não se alegrar sem a presença do outro é doentio. O ciúme aceitável não bloqueia os sonhos, já o ciúme fatal tem medo de o outro crescer. Quem tem problemas emocionais deve ser humilde, honesto consigo mesmo e procurar ajuda. Deve aliviar quem ama e não sobrecarregá-lo. Ninguém deve se relacionar com outra pessoa para ser feliz, mas para ser mais feliz. A pessoa deve ser completa para poder completar o outro. Você pode ser abandonado, mas jamais deve se abandonar. Pode ser rejeitado, mas jamais deve se rejeitar. O autor diz que o amor sustentável requer autonomia. Depender do outro para ser feliz é construir uma relação catastrófica. Nada é tão belo quanto doar-se sem cobrar. Nada produz mais segurança na relação do que ter autoconfiança em seus próprios valores. Cury diz que uma das armadilhas mais envolventes nas relações é se entregar esperando excessivamente o retorno. Cury explica que as causas do ciúme doentio e egoísta são complexas, embora muito comuns. O ciúme é uma ineficiência do eu como gestor da mente humana. O ciúme doentio é um defeito da formação da personalidade. Quem se sente ameaçado, fragilizado,
vive em função do medo de perder. E o medo de perder gera a necessidade de controlar quem ama. Quem tem ciúme perde o outro com mais facilidade, mas o pior de tudo é que perde a si mesmo, em destaque a sua segurança e a sua dignidade. O ciúme é uma agiotagem neurótica da emoção. Uma pessoa ciumenta pode ser comparada a um agiota. Empresta seu tempo, depois cobra caro da outra pessoa. Dá sua atenção, mas depois exige exclusividade. O ciúme é uma carência afetiva, uma necessidade neurótica de atenção. Toda pessoa ciumenta tem núcleos traumáticos em sua história. É emocionalmente carente, não convive harmonicamente e suga tudo ao redor. Ela está sempre em busca de mais e mais atenção. Hoje está alegre, amanhã deprimida. Tudo o que se faz para ela é insuficiente, pois o problema não está no outro, mas dentro dela mesma. Quando uma pessoa educa seu eu para aprender a se curtir, a se valorizar, suas relações são cada vez melhores. O ciúme é uma necessidade neurótica de controlar o outro e de não saber dividir. Cury diz que o ciúme leva uma pessoa a atender às suas necessidades sempre em primeiro lugar. Mesmo quando pensa que está fazendo isso para proteger o outro, faz de forma errada, sendo individualista e invadindo a privacidade. Quem é ciumento pensa primeiramente em si mesmo, ainda que não perceba. Precisamos da educação do eu como gestor da mente humana. A educação da informação gera seres humanos radicais, inflexíveis, egocêntricos, com necessidades neuróticas e dominadas pelo ciúme, pela inveja e pela intolerância às frustrações. Por outro lado, a educação do eu como gestor da mente humana gera seres humanos que gerenciam seus instintos, administram sua ansiedade, protegem sua emoção, têm prazer na solidariedade e desenvolvem altos níveis de tolerância às frustrações. O ciúme e a solidão do autoabandono. O ser humano é naturalmente social, porém algumas pessoas têm uma necessidade maior de se socializar. O ciúme é uma tentativa exagerada e doentia de superar a solidão. Quem tem ciúme é profundamente solitário, ainda que viva rodeado de pessoas. Cury diz que é importante ter alguma dose de solidão, de se afastar em certos momentos da agitação social e se recolher dentro de si mesmo, para se relacionar consigo mais intimamente. Olhar para dentro é fundamental para libertar o seu imaginário e se reinventar. Se você não gosta de ficar sozinho de vez em quando, provavelmente não tem um relacionamento saudável e íntimo consigo mesmo. O ciúme nos afasta de nós mesmos e, de quebra, nos distancia de quem amamos. O autor afirma que, para proteger a emoção, é necessário o uso diário de pelo menos 3 ferramentas fundamentais. Doar-se, diminuindo a expectativa do retorno. Quem cobra retorno dos outros, ainda que merecido, pode ter frustrações enormes. Aprenda que existe o retorno, mas que ele deve ser espontâneo. A emoção não pode ter um cartão de crédito ilimitado. Entendemos sempre o outro virtualmente, a partir do nosso processo de interpretação. O eu é a ponte entre o real e o virtual. Portanto, ele deve ser maduro e inteligente para dar crédito aos pensamentos construtivos e não aos perturbadores. Cury diz que o nosso eu deve ser treinado a não comprar aquilo que não lhe pertence. O eu mal equipado nas escolas e nas famílias torna-se um consumidor emocional e irresponsável, faz da sua mente uma lata de lixo. O eu tem de gerenciar a ansiedade para ser autor de sua história. Quem não tem estabilidade nas relações sociais não tem estabilidade emocional. Quando o eu não é protagonista, sua ansiedade é exagerada, doentia. Está sempre procurando algo ou alguém para saciá-lo, quando a solução está dentro dele mesmo. O ciúme é uma forma de disfunção do eu. Uma pessoa ciumenta está sempre se sentindo vazia, entediada, carente. Sempre tem a impressão de que, se não tem o outro por perto, não é feliz. Cury explica que, para resolver os seus núcleos traumáticos, uma pessoa ciumenta ou que possui qualquer outro transtorno psíquico deve reeditar as janelas Killer, duvidar de tudo que o controla, criticar cada pensamento perturbador e determinar diariamente ser livre
e não um escravo emocional. Além de reeditar as janelas traumáticas, deve formar novos núcleos saudáveis, novas plataformas de janelas light. Como? Elogiando mais e criticando menos. Todos os dias deveríamos fazer pelo menos 3 vezes mais elogios do que críticas. Se você é impulsivo, intolerante e impaciente, significa que sua formação foi prejudicada. Mas não desanime. Se usar a técnica do duvidar, criticar e determinar, você pouco a pouco poderá reescrever a sua história. Hábitos dos amantes saudáveis. Vacina contra o ciúme e os conflitos. Cury afirma que todo amante deveria ter pelo menos 8 hábitos saudáveis para dar sustentabilidade à sua história de amor, para que ela tenha poucos capítulos turbulentos. Primeiro hábito: ter um romance com sua própria história, antes de ter com outra pessoa. Quem não ama a si mesmo não conseguirá amar outra pessoa. Quem não tem autoestima não tem coragem para se levantar, forças para lutar, criatividade para se reinventar. Segundo hábito: ser transparente na relação, jamais se omitir. Se deseja cultivar um amor inteligente, nunca dissimule, se esconda, minta ou se omita. Terceiro hábito: exponha suas ideias, nunca as imponha. Num romance saudável, quanto mais se expõe ideias, maiores são as chances de se chegar a um consenso. Num romance doentio, quanto mais se impõem as ideias, mais se instala uma ditadura na qual um domina o outro. Direitos desiguais asfixiam o amor. Quarto hábito: preocupar-se com o bem-estar de quem se ama. Nada é tão belo quanto observar as coisas de que as pessoas que amamos gostam, mapeá-las e então tentar supri-las. Um simples elogio diário vale mais do que aquilo que o dinheiro pode comprar. Quinto hábito: não ser um carrasco de si mesmo. Muitas pessoas têm facilidade em perdoar os outros, mas não a si. A culpa branda é fundamental, pois nos leva a ter consciência crítica e a mudar nossas atitudes. Porém, a culpa intensa nos tira a liberdade e gera autodestruição. Sexto hábito: usar o autodiálogo para reeditar os núcleos traumáticos e desarmar as armadilhas mentais. Cury chama o autodiálogo de mesa redonda do eu. Se trata de um debate lúcido, aberto e silencioso que o eu tem com seu próprio ser, uma reunião com sua própria história. É uma intervenção direta do eu em seus traumas, um exercício de decidir, questionar e dirigir a própria vida. O autodiálogo é uma das ferramentas mais importantes e eficientes para reeditar as janelas killer ou traumáticas e superar as armadilhas mentais, mas infelizmente é uma das menos praticadas. Sétimo hábito: promover um diálogo aberto e encantado. Dialogar não é conversar. Conversar é falar sobre coisas banais. Dialogar é falar sobre o essencial. Qualquer casal conversa, mas só os casais que se amam com profundidade e sustentabilidade sabem dialogar. Oitavo hábito: superar a necessidade neurótica de mudar o outro. Só os casais que estão mortos convivem em plena harmonia. Os vivos, por mais equilibrados que sejam, têm suas divergências. E em toda divergência, o eu, como representante do livre-arbítrio e da autocrítica, deveria fazer o silêncio proativo, calar-se por fora e debater por dentro. Porém, somos rápidos em reagir e lentos em pensar. Quem tem crises de ciúme, mais do que perder quem ama, perde primeiramente a si mesmo, perde seu autocontrole. Cury afirma que seu eu pode diminuir o seu valor, pode se inferiorizar, menosprezar-se diante de outras pessoas. Porém, seu cérebro nunca fará isso. Para seu cérebro, ninguém é mais importante do que você. Você é uma peça vital do universo e, portanto, deveria se abraçar e dizer: apesar de tudo, eu me amo. Insights. O ciúme destrói primeiro seu hospedeiro, para depois destruir o outro. Controlar o outro é uma forma rude de torná-lo sua posse, e não seu parceiro. O ciúme é egoísta, não sabe dividir. O amor inteligente compartilha. Para ser sustentável, uma relação precisa ter um amor inteligente. Quando a pessoa aprende a se valorizar
e melhora a sua autoestima, suas relações melhoram. Neste livro, você aprendeu que Augusto Cury nos ensina que o ciúme excessivo não é prova de amor, mas da falta de amor por si mesmo. O ciúme impede que a pessoa seja livre e aprisiona pelo medo da perda, pela insegurança. O autor diz que devemos estar sempre atentos, questionando nossas próprias crenças para sermos autores de nossa história e gerir nossas emoções com inteligência. Para ter uma relação saudável, devemos abrir mão do controle, doar sem esperar excessivamente o retorno e dialogar sempre, sem impor nossas ideias ou tentar mudar o outro.